Nunca, mas nunca, em hipótese alguma, você verta um ingrediente gaseificado por sobre uma colher bailarina para estragar o seu coquetel. Olá, eu sou o Marco de la Rocha, está começando o react do 4º episódio do Bar Aberto, que é o reality da Bandeirantes, que deseja encontrar o melhor bartender amador deste país. Eu queria muito fazer um episódio sem polêmica, muito. Mas acontece que agora vocês ficam mandando para mim no meu direct os trechos para eu comentar. Fala, comenta aqui, comenta ali. Então, vamos lá, né? Fazer o quê? Antes, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber os conteúdos que a gente está publicando semanalmente. E agora vão ser 2 conteúdos por semana. Vamos começar falando da convidada desse episódio? Tá muito especial! Ela foi a primeira vencedora do Masterchef Brasil. Ela é a Elisa Fernandes. Elisa, vem pra cá! Bem-vinda, Elisa. Tem alguém aqui que eu acho Ela foi super bem com as câmeras, o timing dos comentários, a profundidade do que ela falava, deixava muito claro pra gente o que ela estava sentindo. Importante, eu vou falar bastante nesse episódio. A gente não está provando, então a gente não tem como avaliar se o sabor tá bom, se harmonizou bem. A gente só consegue falar do que tá passando ali nos nossos olhos, né? Então olha como ela explica bem essa parte aqui, ó. Eu apreciei seu drink e senti no final assim um leve amargor que vai mais para esse lugar do contraste mesmo. Ah, que legal, ela começa explicando a experiência sensorial que ela teve e aí ela conclui com a sensação que o drink traz para ela. Então a potência do queijo, ela vem na boca e depois ela é encerrada, vamos dizer assim, com o drink que deixa essa coisa levemente frutada da laranja, mas esse amargor que eu achei muito interessante, bem elegante. Muito legal. E novamente, né, os convidados estão trazendo um equilíbrio para a dupla, né, que tem a apresentadora e o convidado. E o fato de ela ser uma chefe de cozinha super conhecida, vencedora do Masterchef, fez com que a prova tivesse a harmonização com algumas comidinhas, alguns finger foods que ela trouxe, alguns petiscos, não sei se eu posso dizer assim, mas com coquetéis. Então essa foi a prova desse episódio. Aí a gente tem um ponto forte para mim, novamente o programa ele tá acertando nessa edição e ele tá evoluindo super bem, que é primeiro, o resumo do episódio anterior foi super curtinho, né? Eu lembro que no primeiro episódio ficou lento, no segundo eles demoraram quase que 6 minutos para explicar o episódio anterior. No terceiro já baixaram e agora eles fizeram isso, sei lá, em 2 minutos. Ou seja, foi muito mais dinâmico, muito mais legal. Vocês sabem muito bem, eu não sou especialista aqui em roteiro, em edição, em programa, então eu tô dando palpite de telespectador, tá? Mas eu senti que ficou muito mais dinâmico. E eu separei esse trechinho aqui, que é uma maneira nova de apresentar a dinâmica das câmeras. Dá uma olhada. Quanto mais tempo você fica no programa, mais responsabilidade você tem, porque, afinal de contas, as pessoas esperam mais de você, né? Então eles usaram ali um recurso, eu fui pesquisar com os meus especialistas em TV, que é uma câmera shoulder, né? Ela fica no ombro e eles conseguem trazer um clima mais interativo, como se a gente estivesse assistindo ali na frente do Cláudio, no caso, né? E foi muito legal, espero que role outras vezes, porque cria um clima mais legal. Vamos voltar para as questões técnicas então, para eu parar de passar vergonha aqui. Vamos dar uma olhada aqui nesse ponto que já aconteceu nos outros episódios e parece que ele está se repetindo. Espero que seja a última vez que o apresentador tenha que comentar isso. Só não tô gostando muito desse grapefruit cortado meio torto. Já foi falado anteriormente que as frutas precisam estar cortadas corretamente. Dá uma melhor apresentação. Esse copo é lindo. É isso. O Fábio Lapietra já falou sobre isso. Eu acho que o Gustavo já falou isso também. É a segunda, terceira vez que os participantes, que são amadores, vamos sempre lembrar isso, eles não têm a obrigação profissional, mas aqui a gente está falando num canal técnico sobre coquetelaria, mixologia e bartending, eles estão errando no corte das frutas. Porque uma fruta de casca média, a gente não corta com uma faca curta,
né? Principalmente cítricos. A gente corta com uma faca média, nem também com uma faca longa, como você cortaria uma melancia, por exemplo. E eu percebo que eles estão usando uma faca desse tamanho, que é uma faca curta, com cabo curto, e não estão conseguindo fazer o movimento do corte da fruta. E aí, eu acho que os participantes que têm ali no seu material de trabalho faca curta, faca média, vão ter que prestar mais atenção nisso para não correr esse risco nos próximos episódios, porque realmente pode ser um item decisivo. Bom, agora a gente vai entrar nesse que talvez seja o maior erro cometido ao se preparar um gin tônica ou algum tipo de drink com espumante, tá? Presta atenção. Nunca, mas nunca, em hipótese alguma na sua vida, despeje um líquido gaseificado por sobre uma superfície como uma colher bailarina. Isso se dá por um fenômeno que não fui eu que inventei, nem nenhum outro bartender. É um fenômeno químico chamado nucleação e também agitação, que a gente vai falar aqui mais pra frente. Então, teorizando, olha só, nucleação é a capacidade do gás carbônico romper a força de união das moléculas da água e formar uma bolha. Essa bolha pode ser formada por superfícies sólidas, sujeiras no copo ou ainda pontos de atrito. Eu lembro de uma taça que foi feita uma vez por uma marca de espumante, que eles tinham raspado um pouquinho o vidro da taça para fazer esse movimento de ponto de atrito que formava o ícone da marca. Então, isso é o ponto de atrito. Aqui eu não quero entrar numa aula de química com vocês, porque eu não sou um bom professor de química, mas no máximo eu sou um bom aluno, né? Mas se você quiser se tornar um expert em nucleação, agitação, temperatura, exposição na atmosfera, eu vou deixar aqui para vocês alguns links para vocês poderem pesquisar ainda mais e não ficar perpetuando mitos por aí em plena rede nacional, tá bom? Se a gente mal usa um espumante ou uma água tônica na sua receita, você tem o que em inglês se chama de flat gin tonic, no caso da tônica. Porque o gás carbônico ele vai se desprender quando exposto na atmosfera, ou seja, quando aberto, e quando influenciado por temperatura e por agitação. Agitação, como vocês podem imaginar, é o movimento dele caindo. Assim, com o atrito na parede da bailarina, que a gente tem que lembrar que ela é metálica e ela tem temperatura ambiente, a gente tem um desprendimento muito maior do gás carbônico. Isso é básico do básico. Ou seja, aumentando a área de arraste, a área que corre a bebida, a gente vai ter um desprendimento das moléculas gasosas muito maior. Dá uma olhada nesse vídeo aqui que você vai ver isso acontecendo e que talvez vai ilustrar muito bem para você. Pois é, gente, essa é a área de arraste. Você consegue entender? Por que não faz sentido nenhum, pelo amor de Deus, vocês deitarem o líquido por uma colher bailarina? Para piorar, a base da colher bailarina é redonda, que faz com que todo o líquido caia como se fosse um chuveirinho, aumentando ainda mais o desprendimento e descarbonatando ainda mais o líquido. Então, tecnicamente, esse erro vai fazer com que você perca gaseificação e não que você mantenha a gaseificação, tá? É uma técnica que, além de atrasar o bar, ele mata o seu perlage, que a gente estava falando ali de um champanhe francês que foi engarrafado, importado, aberto aqui no Brasil, e caro, por sinal, que perdeu boa parte da sua perlage. Olha só, eu separei para vocês um trecho aqui do Puma, do Cocktail Channel, falando neste vídeo. Vamos ver. Importante, galera, utiliza sempre e serve sempre a tônica bem pertinho do gelo, que isso vai ajudar muito a manter a perlagem, ou seja, as bolinhas de gás da sua tônica. É isso, gente. Uma questão curiosa aqui. Perlagem é um termo em francês que significa pequenas pérolas. Acredito que seja isso, passou pela minha cabeça aqui. E vamos lá, o ideal para você fazer um gin tônica ou para você aproveitar melhor o seu espumante no seu coquetel
é que você utilize, no caso da tônica, ela absolutamente gelada. Sabe quando você coloca no fundo da sua geladeira e ela fica trincando, parece aquela cervejinha de churrasco, trincando, deliciosa? Você abre e você verte lentamente em cima dos cubos de gelo. Por quê? O cubo de gelo tem uma temperatura muito mais baixa e ele vai evitar, ele não vai interferir na nucleação quando ele for ser arrastado pelo líquido, pelo gelo até o copo, até a base, tá? Então são algumas dicas práticas aqui. Olha, é impressionante que a gente esteja falando sobre isso em rede nacional em pleno 2020, visto que isso já faz parte da literatura comum da coquetelaria, tá? E eu vou falar uma frase aqui para vocês que é: quando se está preparando um coquetel, cada borbulha de gás que você vê é uma borbulha de gás que o drink perdeu. Essa frase, que explica muito bem, foi dita pelo Tony Herion no Borbulhas, Precisamos Falar Sobre Isso, que é um artigo publicado no Mixology News, que você pode ler hoje ainda, saindo desse vídeo, de uma matéria de 2015, 5 anos atrás, 20 de janeiro de 2015, a gente estava falando sobre isso. Para terminar, um dos principais livros técnicos de bar, que eu altamente recomendo, é o Liquid Intelligence, do Dave Arnold, e lá ele dedica um capítulo somente sobre gin tônica, sobre gaseificação e sobre a melhor forma de servir um coquetel com espumante. Temperatura, técnica e copo são alguns desses e de outros mitos que o Dave Arnold desconstrói lá. Então, gente, para terminar isso aqui, eu queria sugerir, recomendar altamente que vocês desconstruam todos os seus ídolos, seus gurus, os seus mitos e suas lendas e que vocês possam experimentar na prática, através do conhecimento, a resposta verdadeira das coisas. Que o seu mestre lhe dê liberdade para que você seja quem você é e não quem ele deseja que você seja. Aí a gente vai chegar agora, esse aqui foi muito legal, porque vocês enviaram no meu direct esse trecho. Falou: Marco, dá uma olhada lá, nessa hora aqui. E esse foi o que mais vocês comentaram. Vamos falar sobre isso, que é super importante esse assunto. Dá uma olhada aqui, ó. O que nós chamamos de células do suco. Quando a gente abre uma fruta cítrica, aqui no caso dela a laranja, o que segura o suco é essa célula. E essa célula, ela trava bastante. Bagaço é feio falar isso? Bagaço é feio. Entendi. Nem... Ai, gente. Vamos lá. Bom, não são células como foi dito, de fato, porque as células são invisíveis ao olho nu, mas popularmente, digamos que vulgarmente, a gente diz aqui no Brasil gominho de laranja, não é? E tem uma expressão em inglês que fala juice cells, células de suco, né? Não é uma expressão oficial, não é uma expressão da morfologia de um limão Tahiti, de um limão siciliano. Lá a gente tem um nome técnico para isso, que é vesícula. A gente também tem um nome técnico que é endocarpo, mesocarpo, epicarpo, columela, pedúnculo, que é o cabinho que segura a estrutura para chegar até a columela. No centro, a coluna vertebral do cítrico é a columela. Então, tirando aqui, respondendo para vocês, tecnicamente não é uma célula, porque todo mundo sabe que células são invisíveis a olho nu, mas é uma expressão. Não é tão usada assim, mas é uma expressão que fala que são as células. Essa célula, ela é composta de pectina, tá? E aí eu já vou entrar no próximo ponto aqui, que é o do amargor do limão, tá? Que a gente, também é outro trecho que vocês me mandaram. Mas essas células, esses gominhos são cápsulas naturais do próprio suco, do próprio limão, feitas de pectina. Elas são gotas, né? O formato de uma gota, que você pode chamar tecnicamente de vesícula, ou você pode chamar de gominho em português, ou de célula em inglês. Nessa tradução livre, acabou tendo esse ajuste, né, a ser feito. Mas que tudo bem. Vale lembrar, olha só, vou deixar aqui, eu tô deixando, gente, um curso para vocês aqui na descrição, de tantos links que eu vou deixar. Dia 9 de setembro de 2008, o Mixology News divulgou um artigo que chamava Controvérsias de uma Caipirinha, onde a gente já falava lá sobre esses termos corretos. Então, recomendo vocês lerem esse artigo também. Aí a gente chega aqui no assunto do mais um que vocês mandaram para mim, agradeço demais.
Eu e minha equipe de jornalismo investigativo estamos tendo que fazer um trabalho gigantesco para trazer informações para vocês. E vamos dar uma olhada nesse trecho aqui, ó. Por que você tá cortando essa partinha do meio? Porque eu acho que ela amarga o drink. Você acha porque alguém contou isso pra você sem testar? O Cláudio, como vocês viram, ele caiu num ponto que é absolutamente comum para todo bartender amador ou profissional. Quando a gente vai fazer a caipirinha, existe um ponto, né? Uma arrebentação, podemos dizer assim, que é o corte do limão. Ou você aprende o que alguém te disse e faz pro resto da vida sem se questionar, ou você vai se questionar sobre isso. Nesse mesmo link que eu deixei aqui para vocês, o artigo Controvérsias de uma Caipirinha, a gente fala um pouquinho sobre o corte do limão. E eu queria falar para vocês que são bartenders amadores, bartenders profissionais ou apaixonados pela coquetelaria, que a gente não precisa reinventar a roda para falar sobre isso. O limão ele é composto de uma camada externa, uma camada interna branca e o suco, basicamente é isso. A camada interna branca é chamada pectina, que é um gelificante natural dos cítricos e de outras frutas também. No caso dos limões, ela é mais evidente porque ela é a parte branca ali. A columela, que é essa parte que ele está tentando retirar, é o nome correto para o meinho do limão, ela é composta de pectina, ponto. Só isso. Para você tirar a pectina do suco do limão, você tem que retirar a columela, toda a parte branca em volta, que protege o limão, e todos os gominhos, a vesícula, o juice, as cells, né, como a gente viu, do limão. Ou seja, você não vai conseguir, a não ser que você esprema, porque aí você só tem o líquido e despreza todo o resto. Ótimo. Se você tira o meinho do limão, você está tirando aproximadamente, eu estou dizendo aqui em termos gerais, porque eu não me lembro da porcentagem exata, por volta de 30% da pectina que existe em todo o limão. Ou seja, você está tirando 30% do que se chama de amargor. É ineficiente se você não quer amargar a sua caipirinha por causa da columela. Então, realmente não faz sentido tirar a columela, o meinho do limão, para não amargar o coquetel, para não amargar a caipirinha. Faz sentido você amassar menos, tá? Amassar menos. E aí vale dizer uma coisa, né? Na sequência, o próprio apresentador diz que o que amarga é o excesso de maceração, né? E é verdade, é isso mesmo. Quanto mais você amassa, mais você está ativando, mais você está abrindo a pectina. E se você tem dúvida, é só você pegar uma columela que você tirou e mastiga. Você vai saber o que é aquele sabor. O que você desprezou é aquele sabor. Mas eu vou fazer um adendo aqui, que embora 99% das pessoas, e eu me incluo nesse grupo, dizem que maceração é o termo correto, na verdade, amassar é o termo mais correto do que macerar. Porque maceração tem a ver com você deixar uma substância que pode ser sólida, a ação de um líquido e que esse líquido extraia dos próprios sólidos todas as suas substâncias e suas principais características. Então, quando você deixa, por exemplo, vou aqui dar uma de bebida liberada, de drinqueiros, quando você deixa um house dentro de uma vodka e você vê esse house dissolvendo, você está fazendo um processo de maceração. Quando você deixa canela dentro de um whisky e deixa por um tempo, você está fazendo um processo de maceração. Não estou querendo corrigir vocês, e eu também falo amassar, maceração, muitas vezes, macerar, mas é só para compartilhar com vocês aqui. Agora a gente está chegando no meio da temporada, eu acho que a gente já pode começar a fazer as nossas apostas de quem vai ganhar. Eu conto com você para deixar aqui nos comentários quais são as 3 pessoas que você acha que vai ganhar esse episódio. Uma das 3 vai ganhar, com certeza. Quem você acha que são os 3 preferidos aí, na sua opinião? Eu vou correr o risco aqui de errar feio, mas também não quero ficar em cima do muro. Para mim, Cláudio, Natiaga, Leandro, tá bom, vou ficar um pouquinho em cima do muro, porque para mim o Zen também tá correndo forte, tá? Cláudio, Natiaga, Leandro e Zen estão nas cabeças, eu acho que eles levam esse prêmio, tá? Deixa você aqui no seu comentário que a gente vai fazer um bolão de Natal quando tudo isso acabar.
Mentira. Agora a gente vai falar de quem evoluiu nesse episódio. Bom, e aí eu acho que o Cláudio, ele evoluiu nesse episódio, ele apresentou uma receita que ela é simples e super equilibrada, o Ginger Whisky. E aí o Leandro, ele serviu um drink super legal, acho que mostra ainda mais a personalidade dele. Eu acho que ele entendeu a proposta de harmonização, mas ele serviu um drink bifásico e eu simplesmente não consigo entender como que um drink bifásico pode ser bom numa harmonização. Porque quando você tem densidades diferentes, você cria experiências diferentes, e a não ser que você tenha uma mão extremamente calibrada, ingredientes, uma proposta super bem pensada, você tem que fazer casar as duas partes do drink. Me parece que não foi o caso ali. Mas o Leandro está evoluindo a cada episódio, muito legal. E a Natiaga, que apresentou um drink super simples, cheio de... Era vodka Absolute Peach, a Peach, né? Era suco de laranja, angostura orange, e eu acho que era só isso. Teoricamente, super gostoso, eu vou ver se eu faço esse fim de semana. Não provei, não posso dizer se estava delicioso, né? Como todos os drinks, eu não posso dizer se ele estava delicioso, porque eu não provei, é só o que eu vi. Mas eu achei que ela foi super bem nessa proposta de um coquetel simples e não super complexo. Chegamos no vacilo da semana. Toda semana a gente vai trazer um vacilo, que não quer dizer que a pessoa seja vacilão ou vacilona, mas que é uma dica para você que está assistindo a gente tomar cuidado nos seus coquetéis, na sua casa ou no seu bar, tá bom? E nessa semana a gente tem o Zen, que para mim ele foi o vacilo da semana por dois motivos. Se vocês não concordam comigo, deixa aqui um recado, por favor, que eu quero muito ter esse papo com vocês. Primeiro, ele esqueceu de colocar o espumante e isso mudou completamente o perfil do drink. Ok, continuava sendo um sour porque era vodka, acho que xarope de açúcar, suco de limão e capim santo. E ele ia colocar o espumante. Mas é uma falha, né? Que a gente já falou da Camila nos episódios anteriores, né? E aí, para finalizar, ele serviu um gelão monstro, um iceberg gigantesco naquela taça super delicada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tinha que ter champanhe. Sim. A escolha da taça com esse tamanho de gelo foi errada. Tá. Esse foi um pecado Primeiro que vocês viram, né, na taça, ele tá muito grande. É como, assim, muitos bares usam, principalmente de 2015 pra cá, usam uma esfera ou um cubo dentro de uma taça. A ideia é manter o resfriamento do drink. Eu, particularmente, que não preciso ser a maioria, eu particularmente não gosto. Mas tá rolando super. Muitos bares usam gelão, mas você tem que escolher um gelo que seja harmônico com a taça. Uma estrutura física, peso, volume de um gelo que seja harmônico com a taça. Porque senão você não tem o manejo do drink na sua mão. Você não consegue fazer um movimento seguro, natural. E aí quando você vai colocar na sua boca, o que acontece? Duas coisas, olha o perigo. Ou o gelo, ele cai de repente fazendo ali um maremoto em cima de você, ou você não sente a segurança para tomar aquilo e você tem uma experiência contida, né? O teu diafragma ele não tá solto. Você tá assim, ó, com medo daquilo acontecer. Isso não é legal para um drink que você quer que a pessoa relaxe. Eu acho que assim, por ele ser um bartender amador e ele ter 10 minutos para criar uma receita, preparar uma receita, tá super aceitável isso. Eu tô aqui só trazendo isso para vocês, que se ele tivesse tido tempo para pensar, ele ia lapidar um pouquinho aquele gelo para trazer ele um pouquinho menor. Mas o drink estava lindo, esse é um fato. A própria Marina Persson comentou. Aí a gente tem quem saiu. Essa semana foi a vez da Camila sair. A Camila usou um xarope de amêndoas, que é um ingrediente super difícil de harmonizar. Ele é super potente, às vezes 3 ml joga a doçura lá para cima. Eu não provei o drink, então não posso dizer se foi esse o motivo que tirou ela da competição, mas normalmente a gente vê as pessoas errando a mão no xarope de amêndoas, então tomem cuidado. E aí ela usou também o capim santo como uma decoração, né, uma guarnição,
Capim-santo, capim-cidreira, erva príncipe, que é uma erva da ilha de Java, originalmente, ela tem uma estrutura longa, fibrosa. Ela não conseguiu abrir o aroma do capim-santo ali, pelo que eu entendi, eu não estava lá para sentir o aroma de fato, até vendo o feedback depois do apresentador e da convidada, porque ela usou uma técnica, talvez ela nem usou a técnica, que é você pegar a fibra e torcer a fibra. Quando você torce a fibra, você espreme as pequenas fibras de dentro do capim-santo e abre o aroma. Então não adianta amassar na coqueteleira, porque às vezes você só vai estar achatando, você não vai estar usando o máximo que você pode do capim-santo. Então a minha sugestão é, pegou o capim, estica ele e gira, torce, porque aí você vai torcer toda a fibra do capim-santo. E entre essas fibras estão os óleos essenciais, entre eles o citral e alguns outros que eu não vou me lembrar agora aqui. Sou muito grata a vocês por todo o carinho, por todo o ensinamento. Todo mundo é lindo, obrigada. Eu tô muito em paz. Eu gostei muito dessa trajetória e eu gostei da história que eu contei. Camila, eu gostei da história que você contou também. Eu acho que você foi uma das participantes mais potentes do programa. Aliás, vamos fazer uma observação aqui. A edição tá indo muito bem nisso. Eu sinto que eles estão dando oportunidades iguais para todos os participantes. Não tem um que eu penso assim, esse aqui eu não sei muito sobre ele. Tá sendo muito bem contada essa história. E a Camila, onde ela chegava, ela tinha a potência dela, como acontece com o Zen, por exemplo, e com o Leandro também. Mas a Camila cometeu, nesse episódio, não vamos falar dos anteriores, esses 2 vacilos que eu acho que influenciaram bastante, e um coquetel super doce é muito difícil de harmonizar, né? Um coquetel harmonizável, ele pede refrescância e equilíbrio. Talvez tenha sido esse o motivo. Então, Camila, vai com Deus. Foi um prazer ter podido falar de você aqui no episódio e espero que a gente possa sentar no balcão e tomar um drink alguma vez. É isso então, pessoal. Queria agradecer vocês que estão acompanhando aqui os episódios dos Reacts. Se você quiser acessar os outros episódios, eu vou deixar aqui, não sei, a nossa playlist com os 4 episódios e a gente se vê semana que vem.